questão da leishmaniose, né? Muito se fala sobre essa doença, ela está chegando aqui para a Grande São Paulo, no interior de São Paulo, no resto do Brasil todo, O Brasil já todo está bem praticamente. acometido. Como é que está isso? Como é que tem sido Olha, feita essa prevenção? a doença em si é bastante polêmica, né? A leishmaniose, na verdade, ela é a segunda zoonose mais importante mundial. Ela só perde para a malária, se não me engano. E ela existe na maioria dos países tropicais, no Brasil inclusive. E antigamente que eu digo aí, sei lá, até 20, 30 anos atrás, assim como a febre amarela que a gente viu agora, que não tem nada a ver com cachorro e gato, ela era restrita às áreas mais arborizadas, vamos dizer Amazônia, Mato Grosso, Nordeste, né? Áreas onde tem a zona rural sofreu menos influência humana, então essa doença ficava restrita a essa região. A mesma coisa da febre amarela, a gente teve um surto de febre amarela humana agora e a gente se perguntou, poxa vida, São Paulo tem febre amarela? Há 10 anos atrás a gente só tomava vacina de febre amarela se a gente ia viajar para o Pantanal, para o Mato Grosso, para o Amazonas. E hoje a gente viu aqui. Então, a leishmaniose ela segue esse mesmo ciclo. Por quê? As pessoas circulam mais, primeira questão a ser avaliada. Então, antigamente se viajar de um lugar para outro era muito difícil, se levar o cachorro de um lugar para outro era muito difícil, hoje é muito comum. O desmatamento, então a gente chegou próximo dessas áreas e isso, o mosquito, a gente mexeu com esse... O ecossistema. Com o ecossistema. Então hoje ela é endêmica em quase que todo o Brasil. Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília, o interior de São Paulo, a gente teve um surto muito grande, uma questão muito polêmica em Araçatuba, há 20 e poucos anos atrás. Por quê? Porque a doença, ela que também é uma zoonose, ou seja, ela também vai atingir as pessoas. É de ordem de saúde pública, né? De maneira diferente do cachorro e talvez menos virulenta, ou seja, menos agressiva, né? Morre-se muito mais cachorro de leishmaniose do que gente de leishmaniose. Mas ela chegou na questão de que os cães com a doença não poderiam ser tratados. Então, quando você fazia um diagnóstico de leishmaniose, esse animal tinha que ser eutanasiado. Isso criou-se uma polêmica muito grande. Com isso veio o desenvolvimento da vacina, né? Então a vacina, o controle, fazer ou não fazer a vacina. A vacina é de um protozoário, a leishmaniose é causada por um protozoário, que é transmitida por um mosquito, que pica a pessoa, pica o cachorro e passa para os dois. Na verdade, sim, o cachorro não vai passar ou não vai transmitir. Mas o mosquito que picar um cão contaminado ou um animal silvestre contaminado vai contaminar outras pessoas e outros cães. Desde setembro de 2016 que se permitiu o tratamento com o advento de um medicamento veterinário desenvolvido para a leishmaniose. Porque a questão não é que não tem remédio para a leishmaniose. Tem remédio, mas o remédio humano não pode usar em animais. Por que não pode? Porque pode criar alguma resistência e inviabilizar o tratamento das pessoas. Então, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Agricultura, ele não permite esse tratamento. E a gente sabe, né, Marcelo, que mosquito não tem barreira. Eu digo que ele está nas cidades ao redor de São Paulo e eu digo que não tem em São Paulo, mas é tudo questão de tempo. Então, vacinar ou não vacinar vai depender da avaliação do seu médico veterinário, se a sua região ela é endêmica ou não. Se ela tem a doença e tem um mosquito, porque você precisa do mosquito para transmitir a doença. Então, a leishmaniose hoje tem vacina, sim, tem medicamento, sim, e tem não precisa mais ser eutanasiado. Não precisa ser mais eutanasiado. Né? Foi liberado pelo governo. Exatamente. Né? Então, hoje eu tenho condições de tratar. Mas a gente está falando de prevenção, né? Então a gente cai na medida preventiva, porque o tratamento é caro e ele não confere a cura da doença. O animal, ele não transmite mais, mas ele tem o parasita. Ou seja, eu vou ter que tratar esse animal com esse medicamento a vida toda. Contínuo. E aí vem um outro viés, esse medicamento é caro, né? Então, nem todo mundo vai poder fazer esse tratamento. Então a gente vai na prevenção. Como que eu previno a leishmaniose? Vacinação, proteger esse animal da picada do mosquito. Né? Então existem coleiras com repelente, existem aqueles produtos de pingar na nuca que protege contra pulga, carrapato
e alguns protegem contra a picada do mosquito também, ele tem ação repelente, e com a nossa conscientização, que aí vai, esse mosquito, diferente do mosquito da dengue, ele se reproduz e vive em matéria orgânica, em mato, né? Então, onde tiver lixo, onde tiver muita folha, no quintal e tal, esse mosquitinho vai estar lá se desenvolvendo e crescendo. A gente está falando de novo sempre, a gente roda e cai sempre na questão da posse responsável, no controle dos animais de rua, no centro de zoonose. A gente está falando de doenças que não adianta no aspecto preventivo, Exatamente, né? eu protejo o meu cão dentro de casa, mas o mosquito ele entra dentro de casa, especificamente no caso da leishmaniose. Tem que existir a preocupação dos órgãos públicos E informar também a população. E na informação. A gente está falando de doenças aqui que talvez muita gente nunca ouviu falar. É uma doença silenciosa, a princípio, né? Exatamente. Os animais que estão portadores, às vezes, estão lá no ambiente assintomáticos. E quando for aparecer o primeiro que está com sintomas, pode ter vários cães já. Exatamente. O cãozinho foi picado hoje pelo mosquito e tem a doença, talvez ele vá manifestar clinicamente os sinais, você vai olhar e falar, nossa, ele está doente, daqui a algum tempo, né? Meses às vezes. E nesse período, os mosquitos que picaram aquele animal começaram a espalhar a doença. E quantas pessoas não moram em São Paulo e têm parentes no interior de São Paulo, Minas Gerais, e vão com seus cães? A recomendação não precisa vacinar o cão da cidade de São Paulo contra a leishmaniose, porque não tem um mosquito na cidade. Tá. Agora, se eu pego o meu cão de final de semana e levo para passear no interior, a gente Araçatuba. tem chácaras, sítios, né, aqui ao redor de São Paulo, ou mais ainda, vou mais longe, vou para o interior. Então, para este animal que viaja, a minha orientação, faça vacina. Vacina. Então, a gente tem aqui pacientes da Granja Viana, de Tapicerica, Sorocaba Embu, tem bastante caso. Sorocaba, Cotia. Vargem Grande, tudo aqui próximo de São Paulo com a doença. Então, o papel do médico veterinário é muito importante nesse esclarecimento, né, nessa prevenção através da vacinação, da notificação.